Nos atletas, geralmente, caga fedido. Né, Júlio? Então, mas aí é o que o Felipe está falando. Quando você tem... E atleta não come embutida. Mas é exatamente... Então, mas é o que o Felipe está falando. É que com embutido é mais fácil acontecer. Mas quando você come bastante carne, você come uma carne ou ela torrada demais, ou ela crua demais, você tem essa produção de amônia. Isso modifica, por exemplo, a capacidade de absorção da velocidade. Modifica... isso chega a modificar, inclusive, o nosso sistema imunológico. Tanto que a nutrição ela estuda muito hoje? O eixo intestino-cérebro. Por quê? Porque hoje, para você ter uma ideia, Renato, o nutricionista, quando ele vai prescrever, por exemplo, um pool de probióticos, cara, tem pool de probióticos que, por exemplo, ajuda em depressão, tem pool de probióticos que ajuda em ansiedade. Por quê? Porque a forma que você tem essa digestão e essa absorção, ela modifica a forma que o seu intestino, por exemplo, produz serotonina, ou então... Segundo o cérebro, né? Sim. Exatamente. Imagina, quem tem o segundo cérebro cheio, né? Por quê? O que faz da vida? Eu comecei a estudar mais fibra assim, na dieta por causa que o farelo de aveia foi o meu alimento que eu usei para fazer a dissertação de mestrado. Eu dei farelo de aveia para os animais e eu vi a relação do intestino com o sistema imune. E o farelo de aveia, por ter fibra solúvel e beta-glucana, ele beneficia o sistema imune em conjunto com a mucosa que o Muzi falou, o enterócito. Fala que a gente não combinou. Não combinamos. Ah, moleque! Não combinamos. Por quê? Você fez a mesma coisa? Porque deu certo. Porque a gente estava entendi. falando o mesmo assunto e a gente não combinou antes. Eu não falei nada pra Os ele. caras viajam tanto, você tá entendendo alguma coisa? Eu tô aqui, cara. Caralho, velho. Você bota dois gênios na mesa, é uma merda. Tô quase Você pedindo tá, mas não um livro tá aqui, para né? anotações. Olha aqui a Maju. Ei, Rapaz, grande Maju. Enquanto o Musão recebe o Obrigado, Six Obrigado, ounce Maju. Tilápia Six Nossa, ounce. obrigado. Nossa, chique demais. Que beleza. Boa. Valeu, Maju. Obrigado, Maju, de coração. Então, Nossa para resumir, para a galera pegar uma informação, a cada 1000 calorias você tem que ter pelo menos 10 gramas de fibra na dieta. Aí começa. Imagina um bodybuilder de 7.000. Não come. Entendeu? Não come. E a quantidade de fibra também determina o quanto de água você tem que beber. Então, Porque uma coisa puxa a outra. Não, atleta bebe muita água. eu tenho muito problema com fibra. Se eu introduzir fibra na minha dieta, é diarreia na certa. Entendi. Consumir alface, qualquer verdura, um tomate inteiro, Legumes. já é possível. Caramba, um tomate. Um Legumes. tomate inteiro já me solta o intestino. Açaí. Aquele dia que você fez o meu dia, que você comeu 300 gramas de fruta, Passei o dia no você banheiro. não sabe de sério, nada, Julião? Renato. Você não sabe. Passei o dia no banheiro. Fiquei sem fome nenhuma por causa da aveia. Tirou toda a sua saciedade. Tirou, me saciou muito e depois eu não fui muito no banheiro e perdi peso. Ou seja, estratégia errada. Exato, porque eu desidratei. Não, e você fala que o que ele suava com aquela camisa social, velho? Pelo amor de Deus. Agora me diz, Donato, o corpo de um atleta de fisiculturismo, a ingesta de altas calorias, essa capacidade do atleta em acumular tantos músculos, acaba fazendo dele uma pessoa singular no que diz respeito a esse tipo de situação? Não. O dele é o contrário. Ele põe um pouquinho de fibra, o intestino solta. É o que eu falei no começo, cada um responde de uma forma. Então, assim, eu tenho a literatura ali, ela me deu as informações, eu vou aplicar. Só que aí está a ponte. Como aplicar em você? Exato. A pergunta que fica, como trabalhar com a microbiota sem estragar ela? Mas aí deixa eu complementar uma coisa para vocês antes, que é uma das coisas também mais difíceis do trabalho do nutricionista. Você sempre tem uma variação do resultado imediato baseado no que você comeu anteriormente. Então, quando você fala, tal coisa me dá diarreia, mas o que você comeu antes? Que estado que estava o seu intestino? E quando a gente olha, por exemplo, essa questão relacionada à fermentação, quando você falou tomate, quando a gente olha a dieta de Low Food Maps, que é a comida que vai ter, que é o tipo de alimento que vai ter uma fermentação diferente, que vai ter uma absorção diferente. Então, até isso o nutricionista ele acaba tendo que olhar. O que eu acho bacana? Isso são coisas que as pessoas elas absolutamente ignoravam. E por isso elas achavam que, não, eu não preciso de nutricionista, eu sei comer. Né? Isso é sério. Você sabe que é engraçado que você tocou nesse assunto, que a gente também não tinha comentado, né? Eu tenho amizade com o Arthur Duval, que é deputado, e tenho amizade com um deputado do Paraná, que é meu paciente, que é o Ricardo Arruda. E eu pedi para eles um projeto de lei para eu estudar o que é. Porque uma das coisas que eu tinha vontade de fazer, e que assim, eu não sou político, mas que eu sinto que é uma coisa boa para o Brasil, é que você tem o ensino de nutrição na escola. Como que você tem um cara que sabe multiplicar ângulo, mas não sabe o que ele vai comer no almoço?
Como que... Cara, isso não entra na cabeça. Beleza, ele vai passar isso. Se ele for fazer, sei lá, engenharia, ele vai usar a multiplicação de ângulo pro resto da vida. Mas se ele for fazer medicina, ele nunca mais vai fazer. Ele vai esquecer o que é seno e cosseno. Agora, ele vai comer todo dia. Pelo menos 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia, ele vai comer. Então é inadmissível que você não tenha, cara. Então, do mesmo jeito que a gente tem educação física, que é uma coisa que a gente carrega para a vida, a gente precisa de uma educação nutricional. Vamos ver o que acontece, né?